Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O regime da ADSE é um regime de apoio aos funcionários públicos que tem os seus méritos e, no entender do CDS, deve continuar. Durante muitos anos estava subfinanciado e a contribuição que cada funcionário fazia rondava 1% do seu proveito, significava que todos os anos o Orçamento da República tinha que colocar dinheiro no sentido de equilibrar as contas. Infelizmente, para os utentes, acabou essa contribuição de vir a aumentar ao longo dos anos para 3,5%, mas, em contrapartida, para o Estado, neste momento, a ADSE tem as contas equilibradas e, portanto, consegue ter uma estabilidade financeira a curto e médio prazo que permita o pagamento atempado às diferentes entidades que prestam serviço à ADSE. Relativamente a esta situação do acordo de contas, a opinião do CDS é que houve aqui um erro de cálculo por parte do Governo Regional. O Governo Regional, em 2016, atuou de boa fé no sentido de entregar todas as contribuições dos seus funcionários públicos ao Governo da República. E digo de boa fé porque fez o que em direito se deve fazer, que é cumprir, de facto, a legislação. Os Açores não o fizeram e, obviamente, estão a ser beneficiados com essa situação. O que o Governo Regional, na verdade, esperava, não aconteceu, que era a contraparte pagar e respeitar esse mesmo acordo. E esse memorando, esse entendimento que houve entre o Governo Regional e o Governo da República tinha duas questões importantes. Primeiro, que o reembolso do regime livre, ou seja, daquelas situações em que os utentes precisam de ser reembolsados pelos serviços que pagaram na totalidade, passavam a ser feitos de forma célere pela República e o Governo da República, através da administração da ADSE, não o fez. Em segundo lugar, financiar todos os acordos no sentido de protocolos que o IA-Saúde fizesse para haver mais entidades privadas na região convencionadas com a ADSE. Não fez. Mas aqui, devo dizer que a culpa não é só do Governo da República, porque durante muitos anos o Governo Regional, através do IA-Saúde, nunca quis que o regime convencionado prevalecesse na região autónoma da Madeira. E vou explicar a diferença. O regime livre é o regime que vigora na Madeira e a maior parte dos serviços são pagos por este regime livre, na qual o utente dirige-se à clínica ou dirige-se ao consultório e paga os tratamentos na totalidade. E depois pega nesse recibo e vai ao IA-Saúde pedir o reembolso. Este é o regime que a Madeira e o IA-Saúde preferiu que fosse o mais importante e representa cerca de 2/3 das situações. Este regime livre para o utente é o pior regime. No continente vigora o regime convencionado, na qual, pelo grande número de convenções que existe com a ADSE a nível do continente, o utente dirige-se à clínica, dirige-se ao consultório, dirige-se ao hospital privado e paga só a parcela que lhe diz respeito. A parcela do Estado não tem nada a ver com o utente, e se depois a clínica entende-se com o Estado, entende-se com a administração da ADSE. E era importante que este regime convencionado fosse também na Madeira o regime prevalente, porque assim estamos a pensar no utente e não estamos a pensar na administração. E isto depende essencialmente do IA-Saúde, no sentido de favorecer os protocolos entre a ADSE e as entidades privadas. Porque, nesse momento, os utentes que, por exemplo, queiram uma cirurgia, vão à clínica e pagam só a percentagem, os 20%, os 15%, os 25% que lhe cabe e não se preocupa com os outros 75%, 80% que são do Estado. Portanto, nós somos contra a existência do regime livre, porque o regime livre é um regime de exceção e, na Madeira, este regime vigora. Repito, o Governo Regional agiu de boa fé em 2016, quando passou a entregar as verbas da ADSE, mas, ao contrário dos Açores, devia ter tido o cuidado
de propor salvaguardas que permitissem e obrigassem a ADSE a cumprir a sua parte, que o Governo da República cumprisse a sua parte, que obviamente não está a cumprir, e hoje em dia não só o Governo Regional, mas também os madeirenses estão prejudicados por esta mesma situação. E deixo aqui um repto ao Partido Socialista, porque cabe essencialmente ao Governo da República a resolução rápida deste assunto, no sentido de desbloquear as verbas, mas acima de tudo, e isto é o mais importante, passar o regime convencionado a ser o regime vigente na Madeira, que é aquele que melhor serve cada um dos utentes da ADSE. Obrigado.